você já inicie. Já está aparecendo? Sim, professor. Tá, né? Tá bom. Então tá, gente. Aula passada, nós iniciamos o assunto do assunto de fluxo de caixa, tá? Então, o que nós abordamos? Dentro dos conceitos iniciais do que a gente tem do fluxo de caixa, a gente falou dos objetivos do fluxo de caixa, da importância que o fluxo de caixa tem dentro do contexto organizacional, tá? Porque ele tem essa funcionabilidade, né? Esse objetivo de trazer caixa, trazer recursos suficientes, gente, para que a empresa respeite todos os compromissos financeiros dos quais ela assumiu, né? Tanto com fornecedores, né, quanto com seus credores, para que ela possa honrar todos os seus compromissos assumidos, né? E além dessa funcionabilidade, né, desse objetivo do fluxo de caixa, ele tem também, gente, para demonstrar e proporcionar, ajudar a organização a chegar à riqueza, né? Trazer a lucratividade, para que a empresa possa ver, olha, nós estamos gastando muito nesse aspecto, pouco nesse aspecto, né? Para que o gestor tenha essa visão. Tanto que se vocês observarem, né, eu demonstrando as metodologias de fluxo de caixa, eu estou mostrando para vocês mais em uma visão de análise gerencial. Por quê? Realizar o fluxo de caixa, gente, não é de grande complexidade, tá? Até que falei para vocês que eu vou gravar um vídeo no Excel mostrando como é que faz. Isso aí eu vou fazer para vocês, tá? Eu vou deixar salvo, vou postar lá no Classroom. Então, o que eu estou falando? Eu quero que vocês tenham essa visão gerencial de tomada de decisão, que vocês possam ler as informações. Por que eu falo isso? Parte do que nós utilizamos de informações no fluxo de caixa, ele já está no balanço patrimonial e a outra parte está lá na DOAR. Então, a gente vai coletar as informações tanto do balanço patrimonial, tanto da DOAR, para que a gente estabeleça o fluxo de caixa da organização. Tá? Então, o contador, no caso, ele já vai trazer essas informações e nós vamos coletar. O que nós, então, vamos fazer como gestores? Nós vamos interpretar esses dados, nós vamos dar aval. Olha, o caixa está negativo, por que o caixa está negativo, né? E dar essa perspectiva. Gente, tem situações que o caixa está negativo não é ruim. E hoje, na aula de hoje, eu vou falar isso para vocês, né? Se uma professora do caixa está negativo, não é ruim, tem uma modalidade que a gente fala que não vai ser ruim, o caixa está negativo, tá bom? Então, é isso que eu vou demonstrar para vocês hoje e também vou ensinar a fazer o cálculo, tá bom? Então, dentro das metodologias de apuração de fluxo de caixa, né, que nós vimos aula passada, tá? Que a gente viu o fluxo de caixa no sentido restrito e no sentido amplo. Aí eu vou continuar, tá? Com os mesmos exemplos da aula passada. Eu vou dar continuidade àqueles exemplos que nós utilizamos, tá? Se vocês fizerem o download da apostila que eu deixei para vocês, vocês podem até acompanhar a linha de raciocínio que eu estou utilizando aqui com vocês, tá bom? Então tá. O primeiro modelo aqui que nós vamos utilizar, ele tem essa denominação de fluxo de caixa efetivo e tem alguns autores que eles chamam de fluxo de caixa direto. Então, direto ou efetivo, nós estamos trabalhando a mesma metodologia de coleta de dados dentro do fluxo de caixa efetivo ou direto, tá? Então, é a mesma coisa, tá?
Então, o que a gente quer demonstrar dentro do fluxo de caixa efetivo ou fluxo de caixa direto? Então, a gente quer conhecer, gente, ser conhecido, né, dentro desse fluxo de caixa, todos os saldos líquidos, tá? Entre que tem. O que é esse saldo líquido, professora? É tudo que foi recebido, né, por conta das vendas realizadas, tá? Então, todos os pagamentos executados que foram determinados por compras e despesas. Então, eu vou precisar de ter esse saldo líquido, né? Ele vai me demonstrar as origens desse saldo líquido, tá bom? Gente, se vocês não compreenderem alguma expressão que eu estiver utilizando, vocês podem, pode mandar mensagem aí no chat. Deixa eu desativar meu WhatsApp. Vocês podem mandar mensagem aqui, tá? Que eu explico novamente, tá bom? Então, assim, a segunda parte, tá, gente? O que a gente quer saber? Dentro dos fluxos efetivos de caixa, tá? Eu já subi essas informações, tá? O que nós mais precisamos coletar de informações dentro do fluxo de caixa efetivo? Dentro das receitas, né? Dentro das receitas de vendas da empresa, tá? Então, quando a gente fala do termo estritamente de caixa, essa maior parte desse desembolso, gente, vai ocorrer muitas vezes, tá? Um saldo negativo, né? Como eu já tinha até dito, né? Antecipado no início da aula, tá? Decorrentes durante aquele período. Então, vamos supor, acho que até a aula passada que eu perguntei, gente, qual que é o período, qual que é o melhor período para fazer um fluxo de caixa, né? Aí teve alunos que falaram, professora, é 1 ano, é 6 meses, né? Aí vocês me deram essa resposta. Então, o que a gente vai ter? Esse período que nós falamos dentro do fluxo de caixa é o que é melhor para a organização. Então, se a empresa decidir para 6 meses, muitas vezes, tá? Ela pode ter um saldo negativo referente a esse período, né? De 6 meses, por exemplo, dando um exemplo, né? Tá? Então, isso quer dizer, pode ter esse saldo negativo decorrente a esse período. Por quê, gente? Teve uns desembolsos maiores efetuados durante aquele período específico, tá? Aí, o que acontece, gente? Só que a empresa, de outra forma, ela vai ter que providenciar, gente, disponibilidades para o período seguinte, tá? Para financiar as suas atividades dentro da organização, tá bom? Então, é uma balança que nós vamos ter dentro da organização. Então, dentro dos cálculos do fluxo de caixa, a gente vai precisar conhecer o saldo líquido, tá bom? E esses valores entre recebidos por conta das vendas, tá? Dos pagamentos executados, que eles são determinados por compras e despesas, tá? Então, a gente tem que criar essa balança de equilíbrio, tá bom? Por isso que eu falei para vocês, saldo negativo nem sempre vai ser algo ruim dentro da organização, tá? Então, gente, tendo em consideração essas informações, né, e que muitas vezes o lucro líquido, tá, é um conceito contábil, né, e tem práticas de apuração que já são tradicionalmente, né, então a gente não vai mudar essa forma de apurar o lucro, tá bom? Que ele é sempre pelo regime de competência, que a gente vai ter aquele ano contábil, os 360 dias, para que a gente faça a apuração do caixa, tá bom? Ou apuração do lucro da organização, tá bom? Então, ele vai ser feito de que forma? O fluxo de caixa efetivo, tá? É feito efetivamente a partir dessas transações que vai afetar, né? Que afetaram efetivamente as organizações. Então, eu vou usar o ano, se eu fosse fazer o de 2020, eu ia usar tudo que eu tenho de informação de 2019 e tudo que eu tenho de informação até agora de 2020. Só que aí a empresa deveria estar operando numa modalidade semestral, tá bom? Então, gente, o que eu vou precisar de informações na hora de calcular o fluxo de caixa
efetivo, né? Que ele fala que ele leva, gente, aspectos muito mais rigorosos, tá? E a gente precisa de levantar informações adicionais, tá? Que não vai estar somente no balanço patrimonial, ela vai estar também lá na DOAR, né? Igual eu já falei para vocês. Então, onde é que nós vamos encontrar, né? Ô, professor, onde que a gente encontra essas receitas de vendas do exercício, tá? É lá na DOAR, tá bom? Valores a receber. Aqui vamos dar uma olhadinha aqui no slide, né? Aqui vocês vão deduzir os valores a receber, porque são contas futuras que a empresa ainda vai receber, tá bom? Ela não está com essa disponibilidade de caixa, ela vai receber aqui 30, 60 ou 90 dias, ok? Mas ela não está com esse dinheiro agora no caixa da organização, tá bom? Então, eu vou precisar da receita de venda do período que está efetivamente disponível para a organização, tá bom? Segundo processo de coleta de informações aqui, dentro do pagamento de fornecedores, tá? Aqui esse saldo inicial, gente, de 1.200.000, é aquele lá da aula passada, tá? Que eu peguei o ano de X6, né? Claro que tá no exercício, menos o X7, é um ano menos o outro, que eu cheguei a 1.200.000. O que teve aumento de estoque também foi a mesma forma. Eu peguei lá no balanço o que eu tive de aumento de estoque de um ano, menos o outro, e aí eu tive um saldo positivo de R$45.000, tá bom? Mais os custos das mercadorias vendidas. Aonde que, professora, eu encontro essa informação? É lá na DOAR, tá? Se vocês quiserem ir anotando aí na frente da apostila de vocês, ou no caderno mesmo, de onde vão vindo essas informações, tá? Que depois fica mais fácil nós fazer o exercício. Ou também depois olhar, né? Assistir a aula novamente. Aí o que foi feito aqui, né? A gente somou, né? Ó, menos saldo de fornecedores, né? Que aí que fechou em 1.800.000, então eu somei, tá? 1.200.000 mais R$45.000, R$12.000, 12 milhões, gente, desculpa, menos o saldo final dos fornecedores de 1.800.000. Então, eu tenho o saldo efetivamente pago dos meus fornecedores no valor de 11.445.000, tá? Tranquilo até agora, gente? Se manifestem aí se estão compreendendo, se não estão, né? Obrigado por ter aberto a câmera, Tamara. A câmera, né, Tamara? Obrigado, tá? Isso, a Alan falou que sim. Tranquilo, professora. Tranquilo. Tá? Vocês têm que compreender essas definições aqui, que senão depois fica... Cíntia, Joana, Adriele, tá? Dúvidas vocês podem perguntar, tá? Porque com base nessas informações, nós vamos fazer tanto o caixa efetivo ou direto, nós vamos fazer o indireto e as outras modalidades que nós vamos aprender nesta noite, tá? Por isso que eu tô frisando um pouquinho mais. No pagamento de despesas, o que nós vamos fazer, gente? Despesa com vendas também está lá na DOAR, despesas administrativas e financeiras, tá? E aí eu vou ter o valor global das despesas efetivamente pagas durante aquele período, tá? Então, como é que isso vai ficar aqui representado? Olha. Então, aqui é o meu fluxo de caixa direto, né? Então, tá, da empresa. Então, aqui eu tenho origem dos recursos, né? Então, eu vou pegar o valor global das vendas recebidas, né? 17.400.000. Lembra lá, né? Do slide anterior, de onde é que surgiu? Eu peguei o volume total das vendas da empresa e deduzi dos valores que ela tem a receber. É de onde veio esses 17.400.000, tá? Pagamentos de fornecedores, nós fizemos essa continha à parte lá no slide anterior, tá? Menos despesas operacionais e financeiras, que nós também fizemos essa continha à parte no slide anterior, tá? Tá. O imposto de renda, gente, a gente pega um ano anterior menos o ano atual. Isso quer dizer, se fosse
2020, a gente ia pegar 2019 menos 2020, a gente teria o saldo, tá? Então, aqui o saldo, o fluxo de caixa que é proveniente a essas origens de operações aqui, ele fechou negativo em 480 mil, tá? Aqui você pega, né, soma os negativos e subtrai no positivo, a gente chega a 480 mil negativo. Fechou aqui negativamente, tá? Empréstimo bancário de curto prazo, também está lá no slide anterior. Tá no slide, não está no slide anterior. Está no slide da aula passada, de quando a gente montou a DOAR da empresa, tá? Da CFAO. Tá lá também o valor. Só que, gente, a mesma coisa. Um ano anterior menos o posterior, né? No caso, 2006 menos 2017. Ou 2016 menos 2017, tá? Financiamentos, aumento de capital, todos esses valores estão lá. Então, aqui nós vamos fazer uma somazinha e vamos subtrair desse valor aqui, porque fechou em negativo. Por isso que nós vamos subtrair. Se aqui tivesse fechado, tivesse positivamente, né, o valor positivo, a gente ia somar, né? Tá? E aqui a gente vai subtrair da somatória aqui. E aí, o que vai acontecer, gente? Aquisições de imobilizados no exercício. Lá na DOAR tem o volume total de aquisições, né? Porque essa empresa atualizou o chão de fábrica dela e comprou máquinas e equipamentos, né, imobilizado novo para a organização. Ela gastou em torno de 2.160.000, né? Dentro dessas operações. Então, o que nós vamos ter, gente? O total aqui de aplicações de recurso, né? Que no caso é o total de aplicações de recurso, que é de 2.160.000, menos a origem, né, do caixa aqui, ó, o total de aumentos de caixa, que é de 2.115.000. E aqui, no caso, esse fluxo de caixa efetivo dessa empresa, ele fechou em negativo em 45 mil reais, tá? Você não é professora, mas ele fechou negativo. E aí, quando a gente olha lá o balanço patrimonial, a DOAR, a gente lê que teve uma lucratividade, né, apresentou lucro, e o caixa fechou, né, em 45 mil negativo. Então, tá, gente? Então, por que ele traz esse reflexo, que é essa parte que eu gostaria muito que vocês aprendessem, né? Ele fechou essa operação em negativo, gente, porque foi consumido, né, esses 480 mil aqui, ó, fluxo de caixa proveniente às operações, tá? Dessas disponibilidades, tá? E ela resultou nesse déficit financeiro, nesse sentido que ele restringiu o caixa, tá? Dentro desse exercício da operação, tá bom? Então, dentro dessa geração interna de caixa decorrente das operações, ele ficou restrito, tá? E acabou impactando negativamente, tá? Então, igual eu já falei, né? Apesar de, se você olhar o balanço patrimonial, observar, ela está fechando com lucros ela fechou com uma lucratividade, muito bom, tá? Mas aquela lucratividade é a somatória de vendas do período todo, tá? De um período contábil todo, tá bom? Então, o que lá tem? Só que lá no balanço patrimonial não foram deduzidas, tá? Não está deduzido no balanço patrimonial, gente, o que a empresa ainda tem a receber, tá? Porque lá é uma projeção futura, né, do que ela vendeu a prazo, que ela tem para receber, tá? Então, das emblemáticas aqui, das problemáticas dele ter fechado negativo, é que nós retiramos da conta valores de contas a receber. Tá errado? Gente, não tá, tem que tirar, né? Será que realmente seus clientes, eles vão pagar todas as contas? Tá? Então, não dá para contar com um dinheiro que pode ou não entrar dentro da organização, tá? Então, esse dinheiro que entrou durante esse período, tá? Ele foi o quê? Insuficiente para cobrir todos. Ok, tudo bem, né, Aline, né? Então, esses valores que entrou foram insuficientes, tá? Para cobrir todos os pagamentos, né, de compras e despesas
que ocorreram durante esse período, tá? Por isso que teve esse déficit de caixa, tá? Lembre-se lá, professora, de onde que veio mesmo o déficit de caixa? Lembra que na hora que fomos calcular as vendas, a gente retirou o que era a prazo. Isso aí, quem vende a prazo aí, quando você vende, todo mundo paga certinho na data? Quem é aí que já trabalha? Isso acontece, gente? Dá o dia 10, está todo mundo fazendo a filinha na frente da loja pagando? Isso acontece, gente? Não mesmo, professora. Não acontece, não. Não acontece, né? Nunca, lá, o Não. Às vezes tem que ficar ligando, cobrando. Pelo menos comigo é assim, não é no dia, não. Deixa eu ver o que falaram aqui também, ó. Não, Joana, João, só que não, né? Nunca. Isso. Sempre tem que cobrar, gente. Então, eu não posso assumir nenhum tipo de compromisso financeiro para a organização, levando em conta esses valores a receber a longo prazo, tá? Então, dentro do fluxo de caixa efetivo ou direto, a gente, subtrai esses valores de compras a receber a prazo, tá? Lá no balanço, né, ela apresentou uma lucratividade, mas ela apresentou porque ela jogou no balaio de gato, desculpa a expressão, jogou lá no contas, né, das vendas recebidas o que ela tem a receber, por isso que ela fechou positivamente. Mas aqui no fluxo de caixa não tem como enganar, tá? Por isso que eu falei para vocês, o interessante é que vocês aprendam a fazer essa leitura, tá? Porque, gente, com essa leitura gerencial, tá? É possível que vocês tenham essa posição mais efetiva da organização, do caixa da empresa, né? Quais são os riscos? O que a empresa pode assumir de responsabilidade financeira para os próximos meses, tá? Às vezes a empresa vê lá no balanço patrimonial, né, que ela teve elevações do seu saldo positivo durante aquele exercício, só que aí lá no fluxo de caixa tem esse déficit, né, decorrente dessas operações realizadas, tá? Então ela tem que levar em consideração todas essas informações. Porque será que a empresa, mesmo fechando caixa negativo, ela pode ir lá e contrair mais um financiamento, ela pode pegar mais um empréstimo, tá? Então ela tem que levar todas essas informações, tá, em consideração. Por quê? Quando eu olho lá no balanço patrimonial, meu lucro, eu tenho essa falsa impressão que a empresa está gerando lucratividade, que está, como é que fala? Tem essa expectativa de ter lucro, né? Igual vocês já me falaram, os clientes não, infelizmente, gente, eles não vão pagar. Eles vão pagar, não estou falando que eles vão dar o calote de vocês, né? Espero em Deus que não. Mas vocês têm que criar métodos para que eles vão lá na loja, né? Vocês falaram aqui para mim, tem que pagar, professor, tem que cobrar. Correto, tem que cobrar mesmo, né? Mas assim, eles têm as datas, só que muitas vezes eles não cumprem as datas. E por vocês terem essa expectativa, é necessário o quê? Preparar o fluxo de caixa da organização a fim de que ele suporte esse tipo de situação, tá? Não tomar uma decisão assim tá? Ficou claro, gente, essa parte? Dúvidas? Né? Vai falar que é dúvidas na hora do exercício, não, né? Tranquilo? Provavelmente, professora. Então, tá bom. Vamos lá. Vamos para o método indireto. Gente, o fluxo de caixa pelo método indireto, ele é um dos mais tranquilos de se fazer, tá? Ele é bem tranquilo. Muitas empresas só utilizam dele, né? É porque ele é muito mais fácil, vocês observarem, não tem quase nada de informações a serem utilizadas, tá? Além dessa perspectiva, né, de quase não ter nenhuma informações a serem coletadas, né, dentro da organização, é o que a maioria das empresas utiliza. Só que quando vocês vão apresentar um fluxo de caixa numa instituição, vocês querem captar recurso, né? Eu quero ir no banco pegar um financiamento,
eu quero captar recursos de terceiros, esse fluxo de caixa indireto não serve, tá? Não serve. As organizações, as empresas financeiras, elas não utilizam dessa metodologia. Porque se vocês observarem aqui, ó, aqui fechou negativamente 480 mil, tá? Por quê? Eu só peguei variações de valores a receber, variações de estoques, eu peguei poucas informações, tá? Para serem analisadas da organização. E eu até utilizei o valor global do lucro líquido de 900 mil, tá? Se vocês lembrar o que eu falei lá no caixa direto, esse valor aqui ele é meio fictício por causa das contas a receber, né? Lembram lá que eu falei agora há pouco? Então, o que nós vamos ter aqui no lucro líquido, né? Então, assim, ele fica meio fictício aqui porque é uma expectativa de recebimento. Só que esse ainda é um dos métodos mais utilizados pelas médias e pequenas empresas, tá? Instituição bancária, financeiras não aceitam, tá? Então, assim, por ele ser muito simples, né? E ele agrega, gente, esse valor do lucro líquido e as suas variações do capital, tá bom? E aí ele não inclui, aí não está incluso, gente, empréstimos bancários, né? Despesas, tá? E receitas que não geram desembolsos de recursos. Então, assim, gente, empréstimo, a empresa vai ter que ter o quê? Saldo em caixa para pagar, né? E aqui ela não traz essa perspectiva, né? Ela não traz essa retirada que a empresa é necessária. Ela não pode, né, deixar de pagar suas obrigações financeiras, tá? Então, gente, ele é próximo, né? Não é muito parecido, ele é próximo ao fluxo de caixa direto, tá? E ele tem essas características aqui, tá? Então, ele vai apresentar essa forma mais clara, tá? Das movimentações dos recursos financeiros da empresa, tá bom? E a base inicial das informações aqui é o lucro líquido, tá bom? Então, gente, ele é um tipo de informação que você vai utilizar dentro de práticas financeiras, tá? Dentro daquele resultado do exercício para chegar dentro desse fluxo de caixa, tá? Para a gente poder fazer essa comparação, para que a organização faça essa comparação dentro, né, demonstrando quais essas razões das diferenças entre ambos os itens, entre o ano X 2016 e 2017, tá bom? Então, ele vai representar, né, dentro da organização, uma forma de conciliação entre o regime de caixa, tá, e o regime de competência, porque aqui a gente tem uma diferenciaçãozinha muito básica, tá, entre essas duas modalidades. O que realmente aconteceu e o que realmente se esperava acontecer dentro da organização, tá bom? Ficou claro, gente, essa parte do fluxo de caixa indireto? Tranquilo? Sim, né? Ficou sim, professora. Então tá bom. Vamos lá para o fluxo de caixa de capital circulante líquido, tá bom? Esse aqui eu trouxe mais a título, né? Assim, para que vocês conheçam também essa modalidade, tá? E assim, ele não é muito usual, porque tem uma legislação específica, tá? Eu vou falar o nome dela aqui, a Lei 6.404. Ele substituiu o fluxo de caixa circulante líquido pela do ar, tá bom? Então, essas informações que se alguém perguntar para vocês ou vocês precisarem no futuro, vocês sabem que um foi substituído pelo outro, tá? Então, o que vai acontecer, gente? Ela vai descrever, tá? O fluxo de capital circulante líquido, tá? Dessa referida empresa, que eu estou usando o mesmo exemplo da aula passada. Então, o que nós vamos avaliar através desses relatórios, tá? Todas as transações que vai comprovar as variações de saldo, tá? Do capital circulante líquido dentro da organização, tá bom? E quando se tem dentro dessa posição uma folga financeira para que a empresa possa ter essa movimentação, para que ela possa fazer essas projeções de longo prazo, tá bom? Então, o que nós vamos identificar dentro desse fluxo de caixa, tá?
dentro desse fluxo de caixas financeiro, tudo que vai alterar, tá? O capital circulante líquido na organização, e nós vamos indicar as suas origens, quando tem aumento, e aplicações quando tem reduções, tá bom? Quando vocês verem aqui origens, isso quer dizer que nós estamos fazendo o quê? Aumentando o capital circulante líquido, tá? E quando nós vamos ver a palavra aplicações, nós estamos tratando das reduções que foram necessárias, tá? Então vamos analisar aqui. Dentro desse exemplo aqui que eu trouxe para vocês, né? Professora, de onde que surgiu esse 1.365.000, né? Na aula passada, eu passei para vocês o fluxo de caixa restrito, né? E dentro da origem, das origens dele, das coletas de dados, nós temos lá o fluxo de caixa proveniente dessas operações. Então, esse valor de 1.365.000, você coleta dentro do que é o fluxo de caixa restrito, tá? E aí a gente tem financiamento do longo prazo, né, dentro dessas operações, um ano menos o outro, tá? A mesma metodologia, aumento de capital por integralização. Se esses valores não tiver na DOAR, ele vai estar lá no balanço patrimonial, tá bom? Então, o total, né, que nós vamos ter aqui das origens é de 2.760.000, né, que aqui só teve saldos positivos. Lembra lá, origem vai elevar o capital circulante líquido, vai aumentar essa folga financeira dentro da organização. Aplicações, gente, o que aconteceu? A empresa gastou 2.160.000 em aquisição, ela comprou imobilizado novo, tá? E aí o que ela teve? A gente soma, a gente pega o valor de 2.760.000 menos 2.160.000 e a gente teve um aumento no capital circulante líquido no valor de R$600.000, tá? Então, aqui ele já fechou no saldo positivo capital circulante líquido dentro dessa organização, tá? Teve uma folga aí. Aí, o que o autor aqui também mostra, né, para nós? As mutações que ocorreu, né, tanto no ano de 2017 quanto no ano de 2016. Então, no ativo circulante, né, no ano de 2017, 9.600.000. Aqui no ano anterior, 6.800.000 e teve um aumento de 2.800.000, tá? Passivo circulante, um ano 5.400.000, no outro, né, no anterior 3.200.000, então teve um aumento de 2.200, né? Então aqui o total, gente, capital circulante líquido, esses 4.200.000 é o quê? Os 9.600.000 menos os 5.400.000, que nós chegamos a 4.200.000. Esse valor aqui de 3.600.000, a mesma quantia básica, tá? 6.800.000 menos 3.200.000, tá? Aí chegou a 3.600.000, ok? E aqui como é que chegou essa variação, gente? 4.200.000 menos 3.600.000, que a gente chegou a esse saldo positivo dentro do capital circulante líquido, né? A operação fechou positivamente. Então, houve um aumento no capital circulante líquido da organização, tá? Teve algumas operações que auxiliaram, né? Se vocês observarem, houve aumento de capital por integralização, possivelmente sócios integralizaram mais a parte do capital da organização, injetaram dinheiro, né? Financiamento a longo prazo, a empresa captou recursos de terceiro, tá bom? Então, gente, maior parte, né, metade praticamente dos seus recursos de giro, então ela originou durante esse período, né? E o restante, né, foi tudo de captação de terceiros, né? O que é aumento de terceiros? Tanto financiamento quanto capital por integralização, tá?
E aí, se eu estiver falando rápido, vocês podem falar aí, tá? Perguntar. E no fluxo de caixa operacional, tá? O autor aqui, ele traz duas abordagens. Quando nós falamos de fluxo de caixa operacional, gente, é porque ele traz o quê? O resultado das operações da organização. Tudo que impacta diretamente as operações da organização, tá? Que operações é essa, professora? Operações financeiras, tá? Nesse sentido restrito de caixa. Quando a gente fala que é um restrito de caixa, gente, é porque a gente não vai analisar muitas contas do balanço. A gente vai restringir essas contas do caixa no balanço, tá bom? E esses resultados financeiros, gente, ele é produzido, tá? Identificado, tá? Diretamente na atividade principal da organização, tá bom? Então, assim, é uma medida, nós vamos utilizar uma medida para esses recursos, tá? Financeiros gerados pelas atividades que são operacionais e disponíveis no termo de caixa na organização, tá bom? Então, como é que é isso, professor? Olha, o primeiro modelo que nós temos é esse aqui, bem simples, ó. Nós vamos lá no balanço patrimonial e nós vamos pegar, balanço não, gente, vamos lá na DOAR, desculpa, e vamos pegar o lucro operacional antes do imposto de renda. Vamos abater o valor da depreciação, tá? E aqui, abater não, gente, somar, me perdoe. E aqui nós vamos ter o quê? O fluxo operacional antes do imposto de renda. Aqui nós vamos deduzir o imposto de renda, tá? E aí a gente vai ter o valor do caixa, do fluxo de caixa de operação antes do imposto de renda, tá bom? Então, essas informações vão estar onde? Lá na DOAR, para que a gente possa fazer essa coleta de dados, coleta de informações. O segundo exemplo que nós temos é esse modelo aqui. Tá? Aqui a gente viu que o valor deu um pouquinho diferente, né? Mesmo assim, o que a gente usou, né? Vendas recebidas, nós utilizamos como base de dados os 17.400.000, porque nós deduzimos o valor de contas a receber, tá? Os clientes que ainda não pagou, não entra nessa conta, tá? Deduzindo o pagamento dos fornecedores, despesas com vendas, tá? E aqui o fluxo de caixa operacional efetivamente que ocorreu na organização foi de 305 mil, tá? Ambas as abordagens, gente, é correta, tá? Não está errada. Professor, mas deu uns valores muito diferentes. Isso ocorre sempre, tá, gente? Não quer dizer que esteja errado, tá? Só que aí vocês vão ter que ter um crivo muito maior na hora de fazer a análise dos dados, tá? Por exemplo, esse aqui no valor de 305 mil, ele está mais limpo as informações para vocês avaliarem, né? Porque como é que você vai explicar aqui, ó, o valor de 1.836.000 fechado positivo e aqui só 305, né? Aí qual que seria a base do relatório, né? A base do relatório seria o quê? Que ali não estão disponíveis informações de pagamento de despesas com fornecedores, com vendas, com a parte administrativa. Então, o relatório tem que ser mais criterioso, tem que ter muito mais informações do que esse segundo modelo que o autor nos traz, tá? E o fluxo de caixa operacional, né? Como ocorre esse modelo, tá? Esse modelo, gente, nós trazemos um modelo de análise, tá? Como é que é feito, professor, esse modelo de análise, tá bom? Então, dentro dessas aplicações gerenciais, né, do fluxo de caixa operacional, então, o que nós vamos estabelecer nele, gente? Períodos, né, de valores máximos que a empresa vai suportar pela geração interna, né, de caixa da empresa para que ela possa
amortizar as dívidas. Então, assim, quanto de dinheiro eu vou ter que deixar na disponibilidade da organização a fim de que ela possa honrar os seus compromissos financeiros durante todo aquele período, tá bom? Então, o que vai acontecer? O que eu posso exemplificar para vocês, tá? Essas informações, tá, contidas no fluxo de caixa operacional, nós podemos adequar melhor o perfil de pagamento, né, da organização e a sua capacidade de gerar caixa. O que isso quer dizer? Se a empresa tem um ciclo de recebimentos, né, do que é perfil do seu cliente, ciclos de 40, 45 dias, eu não posso fechar com o meu fornecedor ciclo de 30 dias. Eu vou ter que pedir, negociar com ele ciclo de 60 dias, né? Ou de 50 dias, que seja, para que eu possa ter esse equilíbrio operacional no caixa da organização, tá bom? Então, eu vou observar, através do fluxo de caixa operacional, esse perfil de pagamento. Qual é o perfil da empresa? Vocês me falaram aqui que se não cobrar alguns clientes, eles não pagam, né? Eles não negam que estão devendo, mas também não pagam, tá? E aí eles não pagam também na data correta. Então, analisando esses perfis de recebimento, tá? É que a empresa pode analisar como é que funciona a sua geração de caixa, tá bom? Então, assim, alguns momentos a empresa pode estar dentro dessa posição favorável, tá, gente? Obtendo essas boas taxas de retorno. Só que aí a gente entra naquele critério que a gente já até debateu. Risco, retorno, né? Deixar uma maior disponibilidade de caixa ou fazer mais investimentos, tá? Então, assim, gente, a empresa, ela tem que fazer o quê, gente? Em verdade, a empresa ela não pode estar operacionalmente gerando resultados de caixa, né, suficientes para atender demandas de pagamento de suas dívidas. Então, se ela optar por imobilizar, né, investir parte, né, e baixar a capacidade de pagamento, tá? O que isso vai fazer, gente? Ela vai viver dependentemente de recursos, né? Isso quer dizer, ou ela vai ficar pagando juros para terceiros, tá? Quando ela investe todo o capital dela, ou ela vai ter aquela questão que a gente já falou de custo de oportunidade, tá? De deixar o dinheiro parado e perder em liquidez e rentabilidade, tá? E como é que nós vamos fazer essa análise, né? Como é que vai ocorrer esse processo de análise de fluxo de caixa? Como é que a gente analisa isso, né? Dentro de uma organização. Gente, eu tô falando muito rápido, tá tranquilo? Vocês estão compreendendo? Como é que tá aí? O professor tá falando? Sim, professor. Tá sim? Tá tranquilo? Tranquilo? Isso, tá? Se vocês observarem, eu já até postei uma atividadezinha para vocês lá. Quem já viu que eu postei atividade? Eu vi, professor. Andressa já viu, né? Tá? Tem uma atividadezinha lá de interpretação. Silvana também viu, tá? Que aí eu vou gravar o vídeo, tá? Explicando como é que funciona o fluxo de caixa lá no Excel. Você quer perguntar alguma coisa, Tamara? Não, professor, tá tranquilo. Então tá bom. Não é para semana que vem não, Marco. Eu dei 15 dias para vocês fazerem essa atividade, tá? Deu um prazo bem generoso para que vocês possam fazer essa atividade, tá? Então tá, vamos lá então. Vamos continuar aqui, né? Falar sobre análise do fluxo de caixa, né? Eita, como seria bom se as organizações
Oi. Acho que a Tamara esqueceu. Obrigada. Deixa eu fechar o microfone dela aqui só um pouquinho, depois eu ativo de novo, tá, gente? Então tá. Como é que seria muito bom para as organizações, né? Se elas trabalhassem com a folga financeira, né? Com bastante dinheiro disponível, né? Mas, infelizmente, essa não é a realidade das organizações, né? A gente tem que fazer toda uma estratégia, desenvolver toda uma desenvoltura a fim de que as organizações consigam sobreviver, né? Dentro de todos os períodos dos quais ela está passando, tá? Então, o que nós vamos ver quando nós buscamos analisar as modalidades de fluxo de caixa numa organização, tá bom? Então, o que nós vamos ter? O fluxo de atividades que é referente a investimento, das atividades que é de financiamento e a outras atividades que nós chamamos de atividades operacionais no contexto empresarial, tá bom? Então, assim, tudo que é atividade de investimento, a gente predetermina que é o quê? São decisões, gente, de investimento a longo prazo, tá? Como o quê, professora? Toda vez que a empresa decide comprar uma máquina, um equipamento, ela tem que fazer tudo que vai durar de longo prazo na organização, tá? Pode ser máquina, um terreno, um veículo, tudo que vai otimizar o chão de fábrica da organização, vai agregar valor à organização, tá bom? Então, isso quer dizer, esse fluxo de caixa, o caixa de investimento que eu estou falando com vocês, ele está assim, relacionado com as movimentações que vai afetar, gente, diretamente, gente, o ativo permanente da organização. Ô, Tamara, fui eu que fechei teu áudio, tá, minha querida? Me desculpe. Se precisar, eu libero ele aqui, tá? Eu acabei fechando porque estava dando eco, tá? Então, o que acontece? Então, esse fluxo de caixa de financiamento, ele tem esse perfil, tá? Então, todas as movimentações do caixa de financiamento, ele afeta diretamente todo o ativo da organização, tá bom? Então, muitas vezes, se esse fluxo de caixa é negativo, o que vai representar quando o fluxo de caixa de atividade de investimento ficar negativo na organização? O que a gente pode entender nessa situação, tá? Então, vai representar, para quem está lendo o relatório, tá, gente? Que a empresa, ela tem desembolsos, tá? Nas atividades de investimento. Ou isso quer dizer, a empresa fez investimentos, ela comprou máquinas, ela comprou equipamentos, ela comprou terrenos, ela comprou veículos, tá? Então, isso quer dizer, tá? Que quando ela fecha em negativo é algo bom. Vai, professor, negativo é algo bom? Nesse caso de atividades de investimento, sim, porque ela tirou o dinheiro do caixa para comprar equipamentos, tá? Para equipar a empresa. E quando é uma situação contrária, né, que a gente observa que o fluxo de caixa de investimento ele acaba fechando positivamente, né, fica com um saldo positivo, isso quer dizer, gente, que muitas vezes a empresa ou ela pode estar reduzindo o que ela tem de imobilizado, tá? Ela pode não estar atualizando seu chão de fábrica, ela pode às vezes estar não comprando nenhum tipo de veículo, nem fazendo nenhuma atualização. E isso quer dizer o que, gente? Ela está comprometendo, tá? O seu nível de crescimento, ok? E ela está também, gente, comprometendo a sua sobrevivência a longo prazo, tá bom? Então, assim, muitas vezes essas empresas elas já estão tipo pré-falência, né? O termo correto é pré-falimentar. Ela não tá lá, mas tá na beiradinha, tá?
Porque, gente, como ela não consegue obter recursos, né, por outras operações, então ela tem que buscar uma outra, né, forma de manter as suas operações. E uma dessas formas é o quê? Não atualizar máquinas, não atualizar equipamentos, tá? Para que ela possa manter algumas atividades vitais dentro da organização, tá bom? Então, quando vocês virem um fluxo de caixa de atividade de investimentos fechado em negativo, é um sinal bom. Se ele fechar em positivo, não é um sinal muito bom, tá? Aí tem que analisar conta por conta para saber o porquê de não investimentos durante aquele período, tá? O segundo que nós vamos ver aqui, dentro do que o autor nos traz, ele fala sobre o fluxo de caixa de financiamentos, tá bom? O que é o de financiamentos, professor? Ele é da estrutura do capital da organização. Como é que a empresa capta recursos, né, de terceiros, tá? Então, essas movimentações de caixa, né, que ele é decorrente de pagamentos de empréstimos, integralização de capital, muitas vezes pagamentos de dividendos, tá? E entre outros, tá bom? Então, assim, essa empresa, quando ela tem esse fluxo de atividade de financiamento, ela está em fase, né, ou na fase de elevado crescimento, tá? E ela sempre terá esse volume de recursos superior, tá, aos pagamentos que ela deve realizar. Isso quer dizer, ela vai ter uma sobra de caixa, tá? E isso quer dizer que ela vai ter um fluxo de financiamento positivo. Então, o fluxo de caixa dela vai estar positivamente, vai estar positivo lá, tá bom? E se ela estiver em processo de consolidação, tá? Esse caixa às vezes tem essa tendência de ser negativo, só quando ela começa em processo de consolidação, tá? Quando ela está nesse processo de elevação, de captação de recursos de terceiro, integração, ela vai fazer um processo de elevação, o saldo desse caixa vai ser positivo, tá bom? Caixa de atividades de financiamento, tá? E quando o fluxo, e professor, e o fluxo de atividades operacionais? O que nós temos, né, nessa definição? Então, assim, um dos indicadores que mais tem relevância, tá, gente, dentro de uma organização, ele encontra-se na geração, tá, do fluxo de caixa positivo nas atividades de operação da organização, tá bom? Então, gente, esses recursos, eles vêm de onde, né? Eles estão vinculados à geração de capital de giro, né? Como que a empresa está captando capital de giro, né, para a organização. Algumas modalidades, alguns países, né, eles muitas vezes vão integrar dentro do fluxo operacional despesas financeiras, outras despesas integrantes desse fluxo financeiro. Cada um vai operar conforme uma modalidade, né? Mas assim, a gente tem que ficar atento ao que se pede aqui no Brasil, que foi o que eu exemplifiquei aqui durante a aula para vocês, o que eu usei para vocês de base, de informações para vocês, é o que a legislação brasileira exige das organizações, tá? Então, assim, gente, o comportamento do fluxo de caixa, ele é influenciável, né? Ele vai ser influenciado por diversas variáveis, né? E algumas delas, elas se destacam de que forma, gente? Conforme é a atuação da empresa. O que a empresa comercializa, né? O que a empresa faz, se ela é chão de fábrica, se ela é terceirizada, se ela só é uma revenda, tá? Tudo isso influencia o fluxo de caixa. Como é que funciona, como é que está o ambiente econômico, né? Como é que está o ciclo de vida da organização, tá? Se tem ou não projetos de novos investimentos, ou se ela está meio parada, né? Não tem ninguém investindo na organização. Então, o fluxo de caixa de operações, muitas vezes ele pode assumir, sim, uma posição negativa, às vezes isso não é ruim, tá?
não vai representar essa insolvência, tá? Quando é que isso ocorre, professora? Quando a empresa está na fase inicial de ciclo de vida dela. Você iniciou a empresa, aí o que ocorre? Se o fluxo de caixa operacional dessa empresa fechar negativamente, o fluxo de caixa operacional que eu estou falando, né? Não quer dizer insolvência, porque é os primeiros anos dela. Até ela caminhar e conseguir, tá? Aí ela sim, ela vai começar a dar saltos positivos conforme as abordagens de cada gestor, né? De quem está à frente da organização. Como é que ela vai demandar recurso financeiro? Como é que ela vai demandar capital de giro? Tudo isso é perfil e todas essas informações ela impacta, né? Dentro do fluxo de capital ou dentro do fluxo de caixa operacional da organização, tá? Então, o que eu falei aqui para vocês agora? Eu falei das 3 modalidades. Fluxo de caixa de atividades de investimentos. Esse aqui, se fechar negativo, não quer dizer que é ruim, tá, gente? Atividades de financiamento e fluxo de caixa de atividades operacionais. Eu falei agora dessas 3 modalidades. Aí vocês precisam dessas informações a fim de fazer essas análises, ler essas análises e saber da parecer, falar, olha, ela tá bem, não, ela não tá, ela tá ruim, né? Ela precisa de investimento, é hora de não ter investimento. Como é que vai funcionar essa dinâmica dentro da organização, tá bom? Dúvidas? Agora é hora de vocês me perguntarem o que vocês ficarem em dúvidas. Sem dúvidas, meninos. Professora, no caso, se eu sou um investidor e quero investir numa empresa, eu posso analisar o caixa dela, né, para saber como que está a situação toda da empresa, né, que aí você descobre todos os pontos, né, Sim. em que você vai encontrar rendimentos ou não, né, Sim. melhores. Nathan, tem uns experts de fazer investimentos, né? Investidores, no caso. Se você buscar eles aqui, eu não vou falar o nome deles, mas depois em off lá eu falo para você. O que acontece? A primeira coisa que ele pede para analisar é o fluxo de caixa da organização, tá? Porque não tem como esconder as coisas. Só se fizer uma maquiagem muito bonita no caixa, né? Mas você tem que olhar o fluxo de caixa da organização, tá? De preferência, o fluxo de caixa direto, tá? E olhar as operações de financiamento e das atividades de operação. Tá? É o que vai te dar o raio-x, a estruturação correta da organização. Ah, sim. Que aí, no caso, para quem é investidor, ele tem que ter essa visão, né, de estudar, de desminchar, né, como se fala assim, a todo o fluxo de caixa para não entrar em uma empresa furada, né? Sim. Tá? Alguma empresa que está naquele processo de pré-falência, né? Tô com a perninha lá, né? Entendeu, Nathan? Você colocar seu dinheiro num lugar que não vai ter rentabilidade. Isso. Ok, professor. Tranquilo? Mais alguém, gente? Vamos perguntar. Nada de dúvidas. Professor, eita! Olha o eco aí. A senhora falou da atividade aqui. São, parece que, 8 questões. Peraí, tá recarregando aqui de novo. Deixa eu abrir aqui no celular. 7 questões. Sim. No caso, a gente pode se basear pelo livro também? Pode. Ali sobre o livro. Sim, o livro tá bem esmiuçadinho para vocês, tá? Mas eu quero essa visão do que eu tô batendo na tecla, tô até chata nisso, né?
eu quero parecer de vocês, tá? Futuros administradores, eu quero parecer de vocês. Eu quero que vocês compreendam, né? E a aluna está preocupada, professora, não, é para aprender, gente. Vocês estão aqui para aprender. Entendeu? Sim, entendi, professora. Tá? É para aprender. A única regra é não copiar a resposta da internet. Eu quero as palavras de vocês, tá bom? No caso, a senhora vai querer no estilo de questões tipo 1 aí a resposta, 2 respostas, ou a senhora vai querer um resumo? Não, porque não está em ordem a BNT. Então, eu quero a 1, a 2, a 3, a 4. Ah, assim, tá, beleza. Assim sucessivamente. É que o outro professor pediu para fazer, tipo, um resumo das questões, assim, com as respostas, aí eu fiquei na dúvida. Não. Eu só coloquei, assim, normativas da BNT e, né, questões de plágio, porque eu estava recebendo, assim, tinha aluno que começava a digitar com Arial, depois terminava com o Times, aí lá no meio colocava umas letras que não tinha nada a ver com nada, entendeu? Começava com 12, 14, e aí ficava aquelas coisas. Tá parecendo que eu estava recebendo trabalho de 8ª série, entendeu? Aí tava difícil, né? Essa que era a questão. Tá, beleza então, professor.